Agora 7 horas e 38 minutos, voltamos com o Acontece Regional para informar a você sobre o tempo nesta quinta-feira. Temos imagens captadas aí pela câmera instalada na nossa torre de transmissão. O céu está encoberto, o tempo fechado na maior parte da região. Durante esta madrugada, Campinas registrou 15 graus. Neste instante, a temperatura está na casa dos 16 e a máxima deve chegar aos 20 graus. A meteorologia, portanto, prevê céu com muitas nuvens e chuva ao longo do dia na região de Campinas. Você vê o horizonte aí fechado na cidade de Campinas e quando é assim, normalmente o tempo fica desta forma aí, carrancudo na maior parte do período. Agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Olha, Sena, depois de levar 7-1 da Alemanha, ontem a gente foi obrigado a ver a Argentina avançar a final da Copa. Então, a Argentina e a Alemanha fazem a final da Copa do Mundo. Ontem um jogo muito sofrido e você vai ver tudo no Metro, todos os detalhes desse jogo que terminou 0-0, foi para a prorrogação, ninguém fez gol e nos pênaltis a Argentina nadou de braçada. Perdeu 2 pênaltis, a equipe da Holanda foi muito mal nas cobranças de pênalti, perdeu logo o primeiro. O técnico Louis van Gaal não pôde substituir o goleiro como fez na outra vez, que ele colocou o Cru, né? E tirou o Silensen. Dessa vez o Silensen continuou para o pênalti, mas é um goleiro mais baixo, viu, Senna? Com uma estatura um pouco menor. Talvez os argentinos não tenham se assustado com esse goleiro da equipe da Holanda. Portanto, Argentina e Alemanha fazem a final da Copa do Mundo. O que você aposta, Senna? Eu vou apostar para a Alemanha, claro. Olha, temos também um destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia pra você e bom dia pra você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes a gente vai falar sobre um dado que assusta. Pois é, todos os anos pelo menos 5.000 crianças morrem em acidentes domésticos. E a gente está em período de férias escolares, os pais precisam ficar atentos, porque se tomar alguns cuidados, claro que isso reduz em 90%. E a gente vai dar algumas dicas hoje aqui na programação. E também vamos falar sobre nutrição, vamos dizer os principais aspectos positivos das vitaminas dentro da nossa alimentação. Então fique conosco aqui em AM 1170. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Olha, um levantamento do Conselho Federal de Medicina considerou que o nível de investimento na área da saúde, feito pelos municípios em 2013, ficou abaixo do ideal no estado de São Paulo. Em Campinas, o índice foi um pouco maior. Segundo o Conselho Federal, Campinas investe 20,61% só na saúde. O valor está acima da média exigida pela lei municipal, que é de 17%. Mesmo assim, não é suficiente para garantir investimentos na área. Os gastos são insuficientes, primeiro porque há um volume de recursos que vai para custeio, manutenção, gasto com pessoal, que é muito necessário, não é uma questão menor. Mas o recurso para investimento, propriamente dito, ou seja, para instalação de novas unidades básicas, equipamentos de ponta a serem adquiridos, ele acaba sendo comprometido. O recurso é muito pequeno, tanto que muitas vezes a instalação de novas unidades básicas, ou, por exemplo, o próprio Hospital Ouro Verde, a maior parte desses recursos vem de fonte federal e não do município. Os gastos com a saúde chegam a 310 milhões de reais, o que coloca a cidade na 7ª posição entre os 20 maiores municípios brasileiros. Aqui são destinados R$ 2,11 para um paciente do sistema público. Mas para o presidente do Conselho Municipal, é preciso adotar outras medidas para melhorar a qualidade do serviço. A questão do orçamento é uma questão importante. Agora, o poder público municipal precisa, entre outras coisas, melhorar a sua gestão desses recursos. A gestão ela tem sido, no nosso ponto de vista, inadequada. Não fosse assim, a gente não ficaria, por exemplo, com a falta de equipamentos de autoclave, que é o básico do básico e que, infelizmente, tem faltado na nossa rede. Ainda segundo o Conselho, a Prefeitura deve traçar estratégias para buscar mais recursos com os governos estadual e federal. E a Prefeitura de Campinas informou que os investimentos feitos em 2013 foram acima do que a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município determinam. A crise hídrica deve dominar o debate político das eleições no estado de São Paulo este ano. Esse é o assunto de hoje da colunista Rose Guglielminetti. Bom dia, Rose.
Bom dia. Neste ano, na campanha pelo governo do estado, nós teremos aí um novo assunto em pauta que até então nenhum político tinha discutido, que é a história da crise, ou da crise hídrica, né, ou a seca no Cantareira. Os candidatos, principalmente os principais candidatos, já estão prevendo munição para bater no atual governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin, e o Alckmin, por sua vez, já sabendo que vai apanhar, já está se preparando. O fato é o seguinte, nós estamos numa história de seca, né, no sistema Cantareira, sistema esse que abastece pelo menos 11 milhões de pessoas na capital e no interior, e que há um risco, né, sério de possível rodízio, que o governador está negando, que os prefeitos têm evitado, mas há cidades, por exemplo, no interior, que já têm adotado rodízio, como Valinhos. E o que acontece? O governador Geraldo Alckmin já apresentou o plano de governo dele na Justiça Eleitoral, e no plano de governo dele já há previsão dizendo que ele está prevendo algumas obras, caso seja eleito, para evitar que essa situação, que esse risco de rodízio no abastecimento volte a ser um fantasma em São Paulo. E, por outro lado, ele está lembrando que essa foi a pior seca nos últimos 80 anos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele coloca, né, a questão das obras que ele está prevendo fazer e das ações que ele tomou, ele também está aí atribuindo um pouco da culpa para São Pedro. Ou seja, há muito tempo que não se chove. Alexandre Padilha e o Paulo Scaff, que são os outros candidatos que tentam, né, acabar com essa hegemonia tucana de mais de 20 anos no estado de São Paulo, não querem saber de São Pedro. O que eles vão colocar é o seguinte, eles vão bater e vão bater forte, dizendo que o governo do estado não soube planejar e não tem capacidade para fazer obras. Então, pela primeira vez, nós teremos, então, na campanha eleitoral, um novo assunto, que é a crise hídrica no estado de São Paulo. Claro que assuntos como segurança pública, como a questão da mobilidade urbana, que são os assuntos assim, mais importantes e que que são importantes para nós, né? A gente que usa o transporte público, nós que acabamos ficando refém muitas vezes de assaltos, temos medo da insegurança no estado de São Paulo, esses assuntos voltarão à pauta. Mas o que vai mesmo fomentar a disputa em São Paulo vai ser a crise hídrica, Walter Sena. E eu espero, né, que nós não tenhamos que nos submetermos ao rodízio de águas. Mas o que eu peço para a população é que, olha, a história é séria e nós precisamos começar a economizar para que não falte água na torneira. É isso, Sena, a gente volta amanhã. Um abraço. Ok. Olha, daqui a pouco, enquanto o torcedor brasileiro ainda tenta digerir o vexame da seleção na Copa, os comerciantes comemoram as vendas de produtos temáticos do Mundial. Ao minuto só, a gente volta já.